Em 2 aulas, tiraremos aplicações de Apocalipse capítulo 9. Esta é a primeira delas. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Nós já vimos no estudo sobre esse trecho que, após o toque da 5ª trombeta, Satanás, aqui mencionado como uma estrela caída do céu na terra, recebe a chave do poço do abismo. O poço do abismo é uma espécie de inferno para demônios. Ali só há demônios. Não é o mesmo inferno para onde vão os não crentes. É importante notar isso. Quando o versículo 1 diz que foi-lhe dada, eu já mencionei que normalmente esse tipo de expressão foi-lhe dada, sem indicar quem deu, é chamado no meio teológico de passivo divino, porque nesses casos aquele que dá é Deus. Isso mesmo, é Deus quem deu a chave do poço do abismo para Satanás abri-lo. No versículo 2 diz que a chave abriu o poço, saiu fumaça como que de grande fornalha e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. No versículo 3 diz: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. É óbvio que se o poço do abismo é um inferno para demônios, esses gafanhotos que saem de lá são representações dos próprios demônios. E continua: e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Novamente o passivo divino. Foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Foi Deus quem deu àqueles demônios que estavam no poço do abismo poder para machucar como escorpiões. Deu a eles ferrões, que aqui funciona como um símbolo da grande dor que eles podem causar. Versículo 4: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Deus continua no comando. Aqui no versículo 4, Deus proíbe os demônios que foram soltos do poço do abismo de causarem dano à erva da terra, a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas somente causar dano aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, ou seja, aos não crentes. E versículo 5, foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. No versículo 5, como de costume, é mencionado mais uma vez o passivo divino, indicando que Deus dá uma nova ordem. Aqueles demônios não podem matar os não crentes, apenas atormentá-los por um curto período. Veja que quando o Apocalipse menciona os demônios, ele faz questão de esclarecer que Deus está no controle, Deus está no comando. Ainda assim, infelizmente, muitos cristãos parece que se esquecem disso e têm um temor, digamos, exagerado com respeito aos principados e potestades. Diante disso, esta primeira parte de aplicações de Apocalipse 9 visa ao esclarecimento de alguns fatos com respeito às entidades espirituais malignas. Vamos lá, vamos tratar aqui de alguns frutos da imaginação humana. Para começar, você está vendo essas figuras tenebrosas? Não é assim que normalmente entendemos que são
os demônios, os principados e potestades, coisas horríveis, assustadoras, que deixam muitos sem dormir, não é assim? Pois é como eu estou dizendo aqui, frutos da imaginação humana. Se você for ver um filme de terror, ler algum livro, ver alguma série de televisão, encontrará muitas imagens parecidas com essas. Eu pergunto, será que os demônios são assim mesmo? Será que essas entidades se parecem com essas coisas aqui? Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Eu vou te dar hoje 6 verdades bíblicas que precisam ser conhecidas pelos crentes para que possam lidar melhor com os principados e potestades. Entendeu? 6 verdades bíblicas. A primeira delas é a seguinte: anjos são normalmente invisíveis aos olhos humanos. Uma pessoa que passa por esta vida, por este mundo, normalmente não vai ver um demônio. Para ser mais exato, não vai ver nenhum anjo, porque o demônio é nada mais, nada menos que um anjo caído, um anjo mau. Então, à luz da Bíblia, pessoas não enxergam anjos. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17, na Nova Versão Internacional, tem uma história interessante. Diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nessa história aqui, o profeta Eliseu está numa cidade chamada Dotã, e o rei da Síria manda os seus exércitos cercarem a cidade para pegarem Eliseu. Eliseu então tranquiliza o seu servo, dizendo: "Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." A quem Eliseu se referia? Ao exército de anjos que Eliseu, conseguia enxergar. Então, a seguir, o profeta ora ao Senhor, pedindo para que Deus abra os olhos do servo também. O Senhor abriu os olhos do rapaz e ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que o rapaz viu foi um exército inumerável de anjos sobre a cidade. Você percebe que normalmente uma pessoa não consegue ver um anjo. Não, para um homem isso é impossível. Eliseu conseguia ver porque Deus lhe concedeu essa capacidade e, após orar a Deus, Deus também permitiu que o servo visse. Mas qual é o normal? O normal é que ninguém veja um anjo, seja um anjo bom ou um anjo mau. Segunda verdade: quando aparecem aos homens, os anjos normalmente assumem uma forma humana, entendeu? Quando o anjo aparece, quando ele anda entre nós de forma visível, essa forma é uma forma humana que ele assume. Olha o que diz Hebreus 13, versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Que interessante, não é? Você sabia que há pessoas que hospedaram gente em sua casa e, sem saber, na verdade, estavam hospedando anjos? Isso mesmo. Pode ser que você, pode ser que eu, pode ser que qualquer outra pessoa um dia recebeu na sua casa um anjo ou anjos, tratou bem, deu quarto, comida, bebida e, na verdade, o que estava ali na sua casa era um anjo ou anjos. E essa pessoa nunca ficou sabendo e talvez nunca ficará. Quem sabe se um dia lá no céu, quando estivermos na glória ou na nova terra, o Senhor nos revele esse privilégio de ter hospedado anjos. Eu não sei. O fato é o seguinte: se você um dia viu um anjo, com certeza não o viu como ele realmente é. Você viu alguém
numa forma humana, falar com você, se relacionar com você e sem saber, na verdade era um anjo. Terceira verdade, a queda dos anjos foi uma queda moral, não estética. Como assim, professor? Os anjos, eles não caíram em beleza, eles caíram em termos morais, compreende? Eles se tornaram maus, não se tornaram feios. Por que eu estou falando isso? Porque é impressionante a confusão que as pessoas fazem. Elas pensam assim, Satanás caiu, então ele ficou feio. A Bíblia, quando ela fala da queda de Satanás, ela não está tratando da beleza de Satanás. Não, ela está falando sobre a moralidade do inimigo. Ele deixou de ser bom e se tornou mal. O que isso tem a ver com beleza? Não tem nada a ver. Então, se Satanás, quando Lúcifer, quando era um anjo, era lindo, maravilhoso e tudo, o que podemos dizer é que esse ser lindo, maravilhoso, se tornou mal. Desde quando o fato de alguém se tornar mal torna essa pessoa esteticamente feia? Você pega aí um exemplo humano, uma pessoa bonita, um artista, uma celebridade, e era uma pessoa boa, de repente se tornou uma pessoa má. Isso quer dizer que essa celebridade ficou feia porque se tornou uma pessoa ruim? Qual o sentido disso? Qual a lógica disso? Inclusive, não sei se você sabe, há pinturas do diabo nas quais ele nem parece tão feio. Sabia disso? Olha aqui algumas pinturas. Tem essa primeira, essa segunda, essa terceira. Professor, mas nessas 3 pinturas aí eu acho que Satanás continua feio. Ok, tudo bem, mas com certeza é uma feiura bem inferior àquela com a qual costumam apresentar o inimigo, concorda? Aqui esse primeiro Satanás, ele tem uma cor meio escura. Esse segundo aqui tá mais para um anjo, só que tem uma espécie de asa de morcego. Inclusive colocaram 2 chifrezinhos aqui, ó, nessa segunda pintura. Esse terceiro parece um homem normal, só que com uma veste negra e asas negras também. O importante é notar que esses pintores, eles não parecem ter entendido que a queda de Satanás era primariamente em termos de beleza. Não, parece que não. A cor escura certamente tem a ver com o fato de que Satanás foi para o lado das trevas e coisas assim. Mas não me parece que essas pinturas focalizam a questão estética. A mais famosa das pinturas sobre Satanás como anjo caído é uma que inclusive tem esse nome, O Anjo Caído. É uma pintura do artista francês Alexandre Cabanel. Foi pintada em 1847, no século 19, quando o artista tinha 24 anos. Ela representa Lúcifer após sua queda do paraíso. Veja só a pintura, como é que é? Essa aqui. Esse é Lúcifer após sua queda, mas note que aparentemente ele manteve, na imaginação do pintor, é claro, a sua aparência angelical. Não ficou feio, só se tornou mal. Aqui um close do rosto de Lúcifer, e eu achei interessante porque aqui nessa imagem ampliada você vê que riqueza de detalhes nesse olhar do inimigo, não é? Ao mesmo tempo que ele derrama uma lágrima, com certeza por ter perdido a glória que tinha, ao mesmo tempo nós conseguimos ler aqui o seu ódio em relação à punição que Deus lhe deu. Professor, e o bicho vermelho de chifre com rabo tridente? Pois é, esse é mais um fruto da imaginação humana. Não é assim que normalmente entendemos que é Satanás? Uma criatura horripilante, vermelha, com rabo comprido, tridente na mão. Você sabia que a relação de Satanás com um bode, por exemplo, ela vem de uma interpretação errada de um trecho de Levítico 16? Você sabia disso? Lá em Levítico 16, fala sobre o dia da expiação, e ali são mencionados 2 bodes. Um dos bodes é chamado em hebraico de Azazel. Na maioria das versões que nós temos em português, essa expressão Azazel foi traduzida ou por emissário ou por
expiatório. É como se o nome do bode fosse bode emissário ou bode expiatório. Porém, os adventistas do sétimo dia preferiram adotar outra interpretação para esse nome. Veja só, a explicação mais popular entre os comentaristas é que Azazel é o nome de um demônio que vivia no deserto. Outros entendem que Azazel é um substantivo hebraico raro que significa destruição completa. Mas eu prefiro o que Robert Vessels, em seu comentário de Levítico lançado pela editora Cultura Cristã, diz. Olha o que ele diz aqui. Ainda é preferível a compreensão mais usual acerca do bode emissário. Ela entende o termo, Azazel, como sendo a junção de duas palavras, bode e ir embora. A raiz verbal azel, ir embora, raramente é usada no hebraico bíblico, mas é mais comum no aramaico. O sentido do termo é o bode que vai embora, de acordo com a sua função. Ele era mandado embora. De fato, está em perfeita harmonia com os textos ler bode que vai embora. A cada vez que o termo bode emissário aparece, este é o sentido. Eu coloquei aqui que bode expiatório também seria uma tradução adequada. Mas os adventistas do sétimo dia preferiram escolher a interpretação de que Azazel é o nome de um demônio. O problema com essa interpretação é que se aquele bode representa um demônio ou o demônio, então quem leva os nossos pecados sobre si é o próprio Satanás e não Jesus Cristo. Daí que eles acabam caindo numa tremenda heresia. O bode emissário não tem nada a ver com Satanás. O bode emissário que aparece em Levítico 16, ele aponta para outro aspecto da mesma obra de Cristo, que é o perdão de nossos pecados. Nunca se esqueça disso, não é o demônio que leva sobre si os nossos pecados, não. Quem leva sobre si os nossos pecados é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o que diz a Bíblia, 1 de Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Veja também o que diz Isaías, capítulo 53, versículos 6, 8, 10, 11 e 12. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Sobre quem? Sobre Cristo, a iniquidade de nós todos. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Veja como Jesus sofre por causa de nossos pecados. Versículo 11. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agora atente para os versículos 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ora, está mais do que claro à luz da Bíblia que o bode que é mandado para o deserto, lá em Levítico 16, ele aponta para um aspecto da obra de Cristo, que é o perdão de nossos pecados. Aquele bode não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com Satanás.
Então, quando algumas pessoas, numa interpretação errada, associam o demônio com bode, isso é resultado de falta de conhecimento do que a Bíblia realmente ensina. Apenas isso. Se você quiser saber mais especificamente sobre esse assunto, eu vou deixar na descrição do estudo algumas indicações de vídeos. 3 vídeos, um do pastor Augusto Nicodemos, outro do pastor Marcos Granconato e outro do pastor Iago Martins. Vou deixar também um vídeo com uma interpretação herética dos adventistas, para você analisar. Você vai perceber que quanto mais o homem argumenta, mais você sente a vergonha alheia pela confusão de ideias. No final do vídeo, o pastor adventista conclui que o demônio leva os nossos pecados como se fosse culpado por eles. Você acredita? Depois confira lá. Professor, e o tridente? Bom, o tridente, com respeito a isso, acredita-se que ele é derivado de uma mistura que os pagãos fizeram com a mitologia grega. Em outras palavras, alguns pagãos tomaram o tridente de Poseidon, que é o deus dos mares, e o colocaram na mão do diabo. É isso. Resultado de uma mistura criada pelos pagãos. Compreende? Professor, mas e segundo aos Coríntios 11:14, que diz: "E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz." Olha, esse texto aí, de 2 Coríntios 11:14, ele não subentende que Satanás se tornou feio, não. E que apenas pode se tornar bonito. Não, o texto não fala nada disso. Olha o contexto de 2 Coríntios 11, versículos 13 e 14. Diz assim: "Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz." Ouça aqui a explicação desse trecho. Aqueles homens que são denunciados por Paulo, eles são coisa ruim. Eles são o quê? Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Eles são coisa ruim que se fazem passar por coisa boa. Eles se apresentam como apóstolos de Cristo. Assim também é Satanás. Satanás, ele é um anjo das trevas que se faz passar por anjo de luz. Assim como nós vemos na tentação que foi feita a Eva, lá em Gênesis 3. Você lembra da tentação? Satanás se apresenta ali como uma criatura boa, tenta ganhar a confiança de Eva e depois vem com aquele papo mentiroso. Então ele se aproxima como se fosse alguém do bem, mas para fazer o mal. Não se tem em vista aqui qualquer aspecto estético de Satanás, a beleza de Satanás, ou coisa assim. Nada disso. Quarta verdade: anjos são criaturas. Eles dependem do Criador para existirem, assim como qualquer outra criatura. Olha o que diz Colossenses 1, 16 e 17. "Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste." Olha só, meu irmão, minha irmã. Se aqui está falando que tudo que Deus criou existe por meio dele, então é claro que os demônios estão incluídos aqui. Se Deus, vamos dizer assim numa linguagem humana, estalasse os dedos, todos os demônios deixariam de existir, inclusive Satanás. Então, olhar para principados e potestades com um pavor, um medo exagerado, não faz qualquer sentido. Tudo está debaixo do domínio de Deus. Quinta verdade: Deus, ele se utiliza das criaturas más, assim como se utiliza das criaturas boas. E nenhuma delas, tanto as boas quanto as más, podem frustrar os seus planos. Jó 42, versículos 1 e 2 diz assim: "Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Nenhum. E por ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Por fim, sexta e última verdade: para cada anjo mau, temos 2
anjos bons. Apocalipse 12, versículos 3 e 4 diz assim: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e, nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O demônio, ele arregimentou para si a terça parte dos anjos. Se ele pegou 1/3, o que restou de anjo bom? 2/3. Em outras palavras, para cada anjo mau, nós temos 2 anjos bons. Além disso, como diz a Bíblia, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Conclusão: Deus está no controle. Na próxima aula tirarei mais aplicações de Apocalipse 9 e dessa vez eu espero que você esteja bem mais tranquilo.